News, CNN. A gente interrompe aqui a programação, a cobertura da guerra, porque o Banco Central acaba de anunciar o corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, que agora está em 12,25% ao ano. A nossa repórter Luciana Amaral tem os detalhes para a gente ao vivo. Luciana, muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na CNN. Isso mesmo, o Copom acabou de estabelecer a Selic, a taxa básica de juros aqui no país, em 12,25% ao ano. O Copom, então, promoveu um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, que passa de 12,75% para 12,25% ao ano. Era uma notícia realmente esperada, tanto pelo mercado financeiro, quanto também pelo mundo político aqui em Brasília, especialmente em meio à apreensão com a política fiscal do governo federal. E isso porque é uma continuação, uma continuidade do corte da taxa Selic por parte do Copom. Corte esse que já tinha sido sinalizado na última reunião do Copom em setembro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou agora há pouco aqui na Fazenda, onde eu estou, e antes do anúncio do Copom eu perguntei sobre a última expectativa dele para esse anúncio de agora, e ele disse acreditar que realmente iriam manter esse ciclo de cortes, mas ele não deixou de falar, de ressaltar que ele avalia que a Selic ainda continua num patamar muito alto. A gente lembra que vários integrantes do governo federal vêm criticando a taxa Selic já há vários meses. Ontem, num evento, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, disse também que esperava que os juros caíssem depois dessa reunião agora do Copom, e ele ressaltou que eles precisam cair ainda mais depressa, isso nas palavras dele. Lembrando que na reunião do Copom de setembro, a Selic já tinha sido reduzida também em 0,5 ponto percentual. Esse, então, o corte de hoje foi o terceiro corte seguido da Selic, que começou a cair em agosto. Volto com você, Leandro. Obrigado, Luciana. Luciana Amaral falando ao vivo de Brasília. A gente já recebe aqui a Thaís Herédia, que vai nos ajudar a entender esse corte. Muito boa noite, Thaís. Já era esperado, né? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Estou aqui lendo o comunicado do Banco Central, porque, como você disse, a taxa já era esperada. A redução de 0,5 ponto percentual já era especialmente esperada. Havia duas dúvidas importantes aqui na expectativa do que diria o Banco Central. A primeira delas é a sinalização para as próximas reuniões. E aí tem aquela pegadinha do plural ou singular. Como é que o Banco Central sinalizaria? E veio no plural, ou seja, o Banco Central sinaliza a continuidade da redução deste mesmo ritmo de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões, com S. Estou enfatizando aqui porque essa era uma das grandes dúvidas. A segunda dúvida era sobre como o Banco Central trataria a dúvida que surgiu nos últimos dias sobre o cumprimento da meta fiscal que foi estabelecida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em zerar as contas públicas no ano que vem. E aí, o Banco Central foi bastante cauteloso. Ele manteve exatamente a mesma frase, o mesmo que ele colocou no comunicado da reunião de setembro, em que ele diz o seguinte, eu vou ler aqui porque é importante. Ele diz assim, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas. Então, aqui está em camponês ou em economês, eu vou traduzir aqui para o português. O Copom, os diretores do Copom estão dizendo, olha, as metas que já foram estabelecidas precisam ser perseguidas. E como é que isso afeta a ação do Banco Central? O Banco Central age de acordo com as expectativas da inflação. Portanto, se há uma expectativa de uma situação fiscal, uma situação de contas públicas mais desequilibradas, isso pode mexer com as expectativas para a inflação futura. Aliás, essa explicação para a manutenção, a continuidade de uma expectativa para o IPCA de 2024, 2025 até 2026 acima da meta de 3%. Uma das explicações é exatamente essa. Se há uma dúvida de que a política fiscal, de que as contas públicas não vão conseguir entrar numa trajetória de equilíbrio e que, portanto, isso bate ali na redução da dívida pública, quer dizer, se continuarmos a termos
a ter um país que a dívida pública vai continuar financiando o aumento de gastos, isso gera uma preocupação e isso coloca, então, uma dúvida sobre a capacidade da inflação de reduzir. E, por último, quero chamar a atenção aqui que o Banco Central dá muita ênfase para a incerteza do cenário internacional, por causa do aumento dos juros dos Estados Unidos, não dos juros do FED, que eu já falo disso, mas dos juros negociados nos Estados Unidos, dos títulos americanos, que subiu muito nas últimas semanas, e isso impõe um limite de como as economias emergentes podem agir. Não é ainda uma visão que impede a sinalização do Banco Central para reduções nas próximas reuniões. Como eu disse aqui, o plural acabou sendo a sinalização mais importante do Comitê de Política Monetária hoje. Vem novas reduções de 0,5 ponto percentual pela frente, mas, de qualquer forma, a maior incerteza hoje, maior inclusive do que era na última reunião em setembro, é como vai ficar o cenário internacional. Leandro. Essa é a menor taxa desde maio de 2022, não é isso, Thaís? Desde maio de 2022, nós estamos longe de ter uma taxa ainda que é uma taxa que não seja extremamente restritiva, né? O Banco Central reconhece isso. A taxa básica hoje da economia, Leandro, ela está num patamar muito elevado. Descontada a inflação, como a gente fala, a taxa de juro real, que é aquela que realmente incide na economia, ela continua num patamar muito elevado. Agora, é importante dizer o seguinte, a taxa de juros, ela age na economia com muita defasagem, ela demora para agir. Então, o Banco Central chama atenção, por exemplo, do fato de estarmos com um juro tão alto e uma atividade tão resiliente, né? Mercado de trabalho resiliente. Ontem demos a taxa de desemprego aqui, menor taxa desde 2015, o PIB vai crescer 3%. Hoje, o Banco Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, renovando ali, mexendo na sua previsão de PIB para o ano que vem para 2%. Então, há uma percepção de que a atividade econômica brasileira segue num ritmo mais forte. Há várias explicações para isso. Mas, de qualquer forma, num passado não muito distante, quando o Banco Central fazia um movimento dessa magnitude na taxa de juros, a tendência era que o mercado de trabalho não reagiria negativamente, né? O Brasil não ia estar gerando vagas, pelo contrário, e nem a atividade econômica. Então, há uma resiliência da atividade econômica e, portanto, a continuidade, mesmo com o Banco Central baixando os juros, e é um movimento importante esse, Leandro, dessa redução dos juros, a atividade econômica está respondendo bem, mas em algum momento, aliás, já estamos vendo isso, a desaceleração da atividade econômica vai acontecer. Isso vai acontecer agora, nos próximos meses. Os primeiros dados de setembro já mostraram isso. Já há uma expectativa de que até o final do ano a atividade econômica entre num ritmo mais devagar. E isso é reação da decisão que o Banco Central tomou lá 12, 18 meses atrás. Então, essa taxa de juros vai continuar alta por mais tempo, ela deve terminar 2024 querendo baixar para um dígito, mas não há certeza de que isso ainda vai acontecer. Portanto, o Brasil vai continuar por meses à frente com uma taxa de juros ainda bastante restritiva, ou seja, bastante alta, para evitar que esse processo inflacionário, que é isso que o Banco Central combate, este processo inflacionário que se demonstrava ali já numa trajetória bastante positiva, ele não sofra nenhum susto pela frente. Então, o Banco Central quer garantir, Leandro, que o processo inflacionário que o Brasil finalmente entrou numa trajetória positiva e mais consistente não sofra um baque e volte a preocupar.